Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Nós devemos constantemente, e com certeza o fazemos, refletir e avaliar o modo como estamos vivendo, como nós consistimos, ou em que consistimos o nosso viver, a nossa vida. E devemos refletir e avaliar sempre a nossa vida, não porque ela é breve, porque o tempo não é o que reduz a vida. O que reduz a vida é não viver a cada instante o verdadeiro e incomparável valor da vida. Isso sim reduz a vida. Quando nós não vivemos o seu real valor, o seu incomparável valor a cada instante. E por isso então nós devemos nos perguntar, para nos ajudar na nossa reflexão sobre, diante da vida, o que eu estou fazendo para responder ao valor da vida. Porque a vida por si mesmo, ela já tem valor. A vida por si mesmo é o dom do amor de Deus, é graça. Então, não é o que esperar, mas é o que eu estou fazendo para responder a este valor da vida. E que Jesus, no Evangelho de hoje, nos coloca como que nos mostra o caminho para como responder ao valor da vida. A primeira coisa a considerar, um primeiro olhar a considerar para nos ajudar a responder ao valor da vida, é um olhar para dentro de nós. Olhar quais são os sentimentos que movem o meu viver. Quais são os sentimentos que eu cultivo e que me fazem então viver. Quais são as atitudes que eu conservo ou que eu pratico diante da vida. Qual é a minha maneira de pensar, quais são os pensamentos que eu tenho diante da vida e que me movem a agir e que me movem a viver. E por que é importante olhar para dentro de si em primeiro lugar? Porque a resposta ao valor da vida não é uma luta contra a terra, ou contra as coisas terrenas, ou contra o mundo. Não. A resposta ao valor da vida passa primeiro de uma correção de nossos sentimentos, de nossas atitudes. É o que São Paulo diz hoje na segunda leitura da carta aos Colossenses, quando ele diz: fazei morrer as coisas que pertencem à terra. E olha só o que São Paulo diz: as coisas que pertencem à terra. E o que são essas coisas? Imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, a cobiça. Não se trata de coisas que estão na terra, se trata de sentimentos que nós temos dentro do nosso coração. Então o primeiro olhar é aqui dentro, porque nós não podemos responder à grandeza da vida com sentimentos egoístas. Nós não podemos responder ao grande valor da vida com mesquinhez. Nós não podemos responder à beleza e à gratuidade da vida com cobiça. Conforme os sentimentos que nós temos movidos pelo egoísmo, é a maneira como nós vamos viver, é a maneira como nós vamos responder à vida, é a maneira como nós vamos ler a vida. Se eu tenho um sentimento fortemente egoísta, é claro então que eu vou viver de maneira egoísta e eu vou ver a vida com um olhar egoísta, pensando somente em mim e buscando de fazer tudo que se volte para mim. Se eu tenho um sentimento muito forte, cobiçoso, é claro que eu vou olhar a vida como uma grande competição, como um grande lugar de cobiçar as coisas, e vou ver o outro como uma ameaça diante daquilo que eu cobiço, diante daquilo que eu desejo, diante daquilo que eu quero. Se eu tenho um sentimento forte de imoralidade, a imoralidade nesse sentido, a falta de caráter, a falta de moral, é claro então que eu vou agir sempre com desonestidade, não confiando, trapaceando, mentindo, não vou ter uma conduta moral. Então, precisamos então primeiro o quê? Olhar para dentro de si e trabalhar os nossos impulsos, os nossos maus desejos, as nossas tendências egoístas, para
cultivar, para corrigir, melhor dizendo, a nossa maneira de responder à grandeza da vida. Repito, diante da grandeza e do valor da vida, não cabe ter sentimentos egoístas, não cabe ter atitudes mesquinhas, não cabe responder com coisas insignificantes diante da vida, o que muitas vezes nós devemos colocar a mão na consciência e assumir que nós fazemos, que nós o fazemos, como o caso do homem no início do Evangelho, diante da vida, diante de Jesus o Salvador, ele vai perguntar: Senhor, divide os bens entre nós, faz com que o meu irmão divida os bens, coisa que não cabe ao Cristo, é algo muito insignificante, é algo muito assim mesquinho, diante da beleza, da grandeza da vida, diante do Cristo. Senhor, resolva para mim a questão da herança. Não é isso a resposta à vida, e não é essa a resposta à vida. Então, um olhar sincero para dentro de si, para corrigir esses sentimentos que muitas vezes nós alimentamos. Depois, um segundo olhar a considerar, olhar na própria vida que tem o seu valor, os valores permanentes que estão presentes na vida. Que valores são esses? Família, amizade, fraternidade, companheirismo, compaixão, generosidade, são valores que estão aí presentes na vida e são valores permanentes, ou seja, não passam. São valores que já têm a marca de eternidade, são valores que já têm a marca daquilo que é belo, infinito e bonito. E se nós cultivamos esses valores, família, amizade, companheirismo, solidariedade, generosidade, partilha, nós então vamos saber usar com sabedoria os bens deste mundo. Vamos saber usufruir com sabedoria os bens terrenos, por quê? Porque nós não vamos colocar as coisas na frente ou no lugar das pessoas. Nós não vamos trocar as pessoas por valor de mercado. Nós não vamos trocar as pessoas por um valor de remuneração. Nós não vamos trocar as relações humanas por relações comerciais. Quando nós cultivamos esses valores, repito, família, amizade, fraternidade, solidariedade, partilha, generosidade, nós estamos colocando as pessoas no seu devido lugar e as coisas para usufruir ou para usar em prol das pessoas, em favor das pessoas. E a troca é muito fácil às vezes de acontecer, e é o que todos nós aqui paramos para observar, à nossa volta, às vezes acontece muito é a troca. Trocamos a estrutura pelas pessoas, trocamos o comércio pelas relações humanas, trocamos o valor de mercado pelo valor da pessoa. Pensamos naquilo que vai realmente lucrar ou dar prejuízo em prejuízo da pessoa. Essa troca tem acontecido, de maneira geral, em nosso mundo é assim. Às vezes se pensa mais naquilo que é a margem de lucro do que pode prejudicar a pessoa. E aí então, valor família, valor amizade, valor companheirismo, valor partilha, valor fraternidade, valor compaixão, são coisas que não cabem dentro de uma lógica de mercado, ou dentro de uma relação comercial, ou dentro disso que o mundo muitas vezes nos quer impor. É o que vale, é a lei que deve reger a vida, é a lei que deve reger as relações, é essa, a de mercado, a de comércio, a de lucro ou prejuízo, é essa que deve reger. Então, olhar para a vida e cultivar mais, apreciar mais, intensificar mais, viver mais esses valores que não passam. Amizade, família, companheirismo, generosidade, partilha, solidariedade, compaixão, para saber colocar as coisas no seu devido lugar e as pessoas não perderem o seu lugar, que é primordial, que é primário, que é fundamental, o lugar da pessoa, de cada homem e de cada mulher. Depois, um terceiro olhar é um olhar para o alto, como também São Paulo, na segunda leitura de hoje da carta aos Colossenses, buscai as coisas do alto.
é compreender e acolher que a vida, o seu valor da vida se sustenta em algo superior, em uma fonte superior. É compreender e entender que a vida tem o seu valor pleno na transcendência, ou seja, a vida, tirar a transcendência, tirar a dimensão espiritual, tirar a dimensão transcendente da vida, é negar a própria vida, é negar a própria vida. Perder a relação com o divino, com o mistério, com o infinito, com o eterno, com Deus, é loucura. Como ele mesmo, o Evangelho hoje vai dizer, louco em pensar que a vida só é acumular, desfrutar aqui. Louco se pensa isso. Louco perder, tentar viver sem essa relação com o eterno, com Deus, com o mistério, com o sagrado. Louco, insensato. Então é entender que o valor pleno da vida, o valor em si da vida está neste alto, em Deus, o eterno, como podemos chamar o sagrado, o mistério, o infinito. Deus está em Deus. E se nós não buscamos de viver aqui voltados para o alto, os pés no chão, mas o coração, a nossa mente, o nosso espírito ao alto, para o alto, buscando então a fonte de todo o valor da nossa vida que está no alto, está em Deus, então a vida se perde, a vida se torna realmente insuportável, a vida então se empobrece, a vida se torna realmente miserável, porque estamos tirando o seu real valor, que se encontra no alto. Estamos tirando a sua beleza, que se encontra em Deus. Estamos tirando o seu sentido, que se encontra no eterno. Então, um olhar para nós, um olhar para os valores permanentes da vida e um olhar para o alto, para sabermos então responder ao grande valor da vida, para responder com maior empenho, com maior responsabilidade, com maior dedicação ao valor da vida. E aí então nós saberemos, como Jesus nos diz hoje, né? Atenção, a palavra de Jesus é de chamar a atenção, atenção, a vida do homem não consiste na abundância de bens, atenção. Então tenhamos essa atenção, olhando, repito, para dentro de nós, ao entorno da vida, para o alto, e entender como devemos responder e em que consiste a vida. E com certeza, a melhor maneira é se empenhar por aquilo que é eterno, a nossa resposta à vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.